Ela é uma dos 5 filhos de seu Claudiomi e Dona Maria de Fátima. Nascida em Aracaju, criada no Santo Antônio e no Augusto Franco, Catarina Feitosa é delegada de polícia e hoje assumiu a missão de ser vice-prefeita da capital. O ID Aracaju conversa hoje com ela para saber um pouco mais da sua trajetória. Seja bem-vinda ao ID Aracaju. Muito obrigada. A gente quer começar essa nossa entrevista, né, até para quem está em casa, saber um pouco assim da infância de Catarina Feitosa, lá pelo lado do Santo Antônio, não é isso? Isso, minha infância foi uma infância muito feliz, né? Criança tem essa característica, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Basta que a gente tenha o amor dos nossos pais, né? Eu tinha meus pais, meus irmãos, meus avós, meus primos, todos ali. Nós crescemos todos juntos, né? Ali no Santo Antônio. Meus amigos, que a gente brincava muito na rua. Naquela época a gente podia brincar na rua. Aproveitar bastante, aproveitar, né? Brincar muito de boneca. Então minha infância foi uma infância muito feliz, mas eu sempre tive muita responsabilidade desde novinha. Porque eu sou a mais velha de 5 filhos. Então ainda no Santo Antônio, éramos eu, minha irmã Valéria, né? E meu irmão Júnior, que veio logo depois, 5 anos após minha irmã. Então a gente sempre ajudou minha mãe a cuidar dos outros mais novos, né, que foram chegando. Logo depois de Júnior veio mais uma, depois mais uma, então somos 5 filhos. E eu, como mais velha, sempre tive essa responsabilidade, né? Então eu tenho meus irmãos mais novos como se fossem meus filhos também. E sempre ajudei brincadeiras com eles, assim? Era muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu era criança, eu era responsável também por eles. Obedeciam? Mais ou menos, eram bem danadinhos, viu? Mas de vez em quando eles obedeciam. Então ali, eu acho que foi minha escola. Eu aprendi muito a questão da liderança, a saber ouvir, a saber ceder, né? Porque eu era mais velha, durante 2 anos eu fui a única filha, depois veio minha irmã e logo depois veio essa porção de menino, né? Essa leva de menino. Então assim, eu tive que aprender a cuidar, né? A cuidar do outro. Então essa característica minha que eu levo até hoje, né? Essa vontade de que todos ao meu redor estejam bem, porque meus irmãos sempre foram tudo na minha vida. E eu sempre fiz tudo por eles. E eles por mim também. Então nós temos isso, essa família muito unida. E brincávamos muito. Era de pembarra, não sei se vocês lembram disso, né? Muito. Juntava a turma da rua toda. Né? Para brincar de pembarra, era de queimado, era de pega-pega, era de se esconder, era de boneca. A gente começava, era no início da Rua do Rosário, até o final de casinhas, de coisinhas de boneca que a gente brincava muito. E ao mesmo tempo tinha os afazeres domésticos, que a gente também tinha a responsabilidade junto à minha mãe, né? Porque não era fácil criar 5 filhos. Minha mãe sempre foi uma lutadora. Então, desde cedo, minha mãe completou os estudos dela, já com os filhos todos, né, nascidos. E ela precisava dessa ajuda também, para poder crescer enquanto mulher. Então, minha mãe é um exemplo de mulher que se empoderou, que poderia muito bem ter ficado em casa só cuidando dos filhos, e ela decidiu ir para a rua, ir trabalhar, e voltar a estudar, botar farda, né? Minha mãe botava a farda da escola normal, juntamente com os outros, com a gente, com os filhos, e ia todo mundo para a escola de manhã, porque era o horário que ela podia estudar. Ela não podia estudar à tarde nem à noite, porque não tinha ninguém para ficar com a gente, né? Mas sobrava um tempinho assim, quando chegava final de semana, de sentar ali na porta, ver os meninos brincarem, os filhotes, lógico, com os amigos? Com certeza. Minha mãe, ela sempre soube dividir muito bem o tempo dela. Então, ela tinha o tempo de estudar, ela tinha o tempo de tomar conta das coisas da casa, mas ela também dava muita atenção, sempre a gente teve muito amor. Então, como eu disse no início, eu fui criada com muito amor, então eu precisava de muito pouco para ser feliz ali naquele momento, porque eu tinha o amor dos meus pais, a atenção deles, o convívio com meus avós, com meus irmãos, com meus amiguinhos. Então minha infância foi muito tranquila, comer do mata-fome, lá no Santo Antônio, comi muita mata-fome. Né? Só não subi em árvore porque eu sempre fui desajeitada, viu? Os meninos subiam para mim, subiam e pegavam para a gente poder comer, e mata-fome a gente comia muito. Eu já comi muito também. Agora era ali na Avenida Augusto Moiná, né? Ali na Simeão Sobral, que tinha muito. Catarina sendo a filha mais velha, né? Com essa responsabilidade, querendo ou não, que vem naturalmente de ajudar na criação dos irmãos. Tinha ciúme quando às vezes o pai e a mãe davam atenção mais a um do que dava a Catarina? Engraçado, eu nunca tive muito isso de
de ciúme dos meus irmãos, né? Apesar tinha aquele estereótipo, a mais velha, né? Minha mãe liga mais pro mais novo. Mas eu não tinha muito isso, porque como eu disse a você, eu me sentia responsável por eles. Então sempre que eu via um deles ter alguma coisa também boa, aquilo me trazia felicidade também, sabe? Sempre foi assim. E lá no Santo Antônio, chegou a estudar em algum colégio? Cheguei, sim. No Colégio Duque de Caxias, de Dona Salvelina. Ali na Simeão Sobral, né? Foi onde eu aprendi a ler, a escrever, né? Com a professora Maria José, a professora Lourdes, era a tia Lourdes e tia Maria José. Então, assim, eu sou muito grata à Dona Salvelina, que Deus a tenha, né? Que ela já desencarnou. E foi lá que eu aprendi a cantar o hino nacional, foi lá que eu aprendi a ler e escrever, foi lá que eu aprendi a importância, né, do dever cívico e de você ser um cidadão de bem, de você estudar para ser um cidadão de bem. Que memória afetiva, assim, quando Catarina fecha os olhos, remete àquele tempo? Do Santo Antônio, da infância? A dos meus avós, né? Dos pais do meu pai, que eles moravam lá no Santo Antônio. E a gente almoçava sempre lá, sempre que eu saía da escola do Duque de Caxias, a gente ia, era a pé, não atravessava rua nenhuma para chegar na casa da minha avó. E a gente ia almoçar na casa dos meus avós. E minha avó, eles tinham um bar, né? Era a Travessa Engenheiro Pirro. E aí, perto do cemitério de Santa Isabel, e eles tinham um barzinho. E o fundo, né, era junto com a casa. E no fundo lá e tinha aquele suco de maracujá que minha avó fazia todos os dias. Tinha a comidinha dela. E quando a gente não queria comer, minha avó fazia aqueles bolinhos. Sabe aquele bolinho de feijão, com carne, com tudo que amassa, né? Minha irmã era ruim de boca, Valéria com farinha. E Valéria era ruim de boca e só comia com os bolinhos que minha avó fazia. Então, assim, se eu fechar os olhos agora, eu me lembro nitidamente, assim, de todos os detalhes da casa e do carinho com que minha avó e meu avô recebiam a gente lá na casa deles. Do Santo Antônio, a família depois se mudou para Augusto Franco, né? Eu acho que chegou na época que o conjunto foi entregue, praticamente, né? Lá dos opostos. Como foi essa mudança? Ah, menina, foi engraçado demais, porque Aracaju, né, é uma cidade, e naquela época principalmente, né, nós estávamos em desenvolvimento, crescendo para o lado do Augusto Franco, justamente, né? E dali para frente a zona de expansão. Ninguém nem falava de zona de expansão. E quando a gente foi para Augusto Franco, as pessoas achavam que meu pai estava maluco de ir para aquele fim de mundo. Eu achava assim, né? Muito longe. Isso. Minha avó, quando ia visitar a gente, ela se preparava como se fosse para uma viagem, sair do Santo Antônio para o Augusto Franco. Levava água, levava lanche, meio que assim, sabe? E meus pais, sempre muito batalhadores, né? Foram para lá, enfrentaram. A casa era a casa de conjunto, pequenininha. Aí, com muito sacrifício, eles fizeram um muro, porque meu pai disse que só iria minha mãe para lá se cercasse a casa toda, porque tinha os filhos todos. Aí já éramos 5, né? E por muitos anos a gente permaneceu naquela casinha, bem pequenininha mesmo, a cozinha no corredorzinho, as portas, os quartos não tinham nem porta, né? Aquela casa habitacional mesmo, assim. E depois foi que minha mãe e meu pai conseguiram ir juntando dinheirinho e reformaram a casa. Mas nós passamos bem uns 8 anos assim. E foi uma época muito feliz na vida da gente também. Nós logo fizemos amizade, né? Na rua eram poucos moradores no Augusto Franco quando a gente foi para lá, muito poucos. Mas foi muito boa. Trazia algumas dificuldades. Aí tem os pais de minha mãe que foram fundamentais nessa época também, porque meu avô, o pai de minha mãe, pai Joãozinho, que a gente chamava assim, não chamava de avô não. Pai Joãozinho, ele tinha um táxi, como era longe da escola, porque minha mãe não me tirou do Duque de Caxias, né? E era longe, Augusto Franco de lá. Meu avô é que pegava a gente, né? Eu ia almoçar na casa da minha avó, e meu avô pegava a gente, o pai de minha mãe, para levar para a escola e para levar para casa de novo, no táxi dele. E eu lembro, sabe, Xanda, você falando agora, que eu ia no táxi e às vezes eu tinha alguma atividade extra na escola. Tipo, tem uma aula de dança, eu danço péssimo, viu? As aulas de dança não resolveram nada. Tinha aula de dança, tinha alguma gincana, alguma coisa, e meu avô ia me levar de volta para a escola, né? Só que como ele tinha táxi, era um Fusca cinza. Eu ia perguntar se era um Fusca ou era um Chevette. Era um Fusca cinza, que não tinha o banco da frente, que táxi naquela época não tinha o banco da frente. E ainda tinha cordinha para poder Tinha cordinha que puxava a porta, né? Aí eu ia, repare como eu era, viu?
todo mundo achava que eu era uma santa, mas eu era arteira. Aí eu sentava no banco de trás e meu avô dizia, baixe minha filha, baixe aí. Por quê? Para ele poder pegar passageiro, né? Porque ele já ia, ó, do Siqueira pro Augusto Franco, para do Augusto Franco voltar para Santo Antônio. Então ele queria fazer um dinheirinho naquele caminho, né? Aí eu, mas meu Deus, se meu avô pegar um passageiro, eu vou me atrasar. Porque ele vai ter que ir para outro lugar, é para criança. Aí eu fazia o quê? Ficava abaixada, né? Para ele ver que eu estava abaixada. Aí ficava bem assim com a mão. Tá, oi! Não! Meu avô, tadinho, desencarnou, não sabe disso. Mas nunca pegou um passageiro. Achou alguém vinha. Ou foi coincidência, mas nunca meu avô pegava passageiro comigo dentro do táxi. E ele abaixava, eu abaixava, né? Mas ficava, oi, não, aqui não, oi, não entre não, não entre não. E ele nunca pegava passageiro, bichinho. Bom relembrar essas coisas, né? As artes da gente quando criança. E do Duque de Caxias, Catarina estudou em que outros colégios em Aracaju? Pronto, aí do Duque de Caxias, eu, né, o meu ginásio, a 5ª série, né, do ginásio, eu fui para o Ateneu. Né? Aí eu já estava morando, né, já morava no Augusto Franco, e aí fui para o Ateneu Sergipense, e lá fiquei até o 1º ano científico. Não fala mais assim não, né? Científico não, né? Agora é o ensino médio. Até o 1º ano do ensino médio. É fundamental menor, fundamental maior, ensino médio. E aí eu fiz até o 1º ano, foi quando começaram aquelas greves que não existiam, né? Começaram uma greve, outra greve. Aí minha mãe ficou preocupada com isso e mais uma vez, pra você ver, né? O que é a mulher dentro de uma casa, né? Como a mulher, ela puxa, né? Não é puxando a sardinha pro lado da gente não, mas todo mundo sabe que é verdade. Minha mãe cismou que a gente ia sair do Ateneu por conta das greves somente, não por conta do ensino, e que iríamos para o Salesiano. E meu pai, não, a gente não tem condições, porque eram 5 filhos, os outros estudavam em escola particular, porque eram menores, né, os 3, e eu e minha irmã estudávamos no Ateneu. Aí ele, não tenho condições de pagar 5 filhos na escola particular, não tenho condições, minha mãe tem, a gente vai dar um jeito. E minha mãe começou a dar aula também em escolinha particular lá no próprio Conjunto Augusto Franco, e juntou daqui, juntou dali, ela tanto fez que a gente foi para o Salesiano, eu e minha irmã. E aí eu terminei o 2º e o 3º ano no Salesiano, foi quando eu passei no vestibular, né? Fui fazer vestibular e tal, e aí vem outra A história. gente já vem, Aí mais adiante a história. gente já vai entrar nisso. E no Ateneu, além do estudo, se envolveu em alguma coisa que tinha lá, de banda, de desfile, Não, alguma assim, outra atividade? Até tentei, viu? Mas banda estava impossível para mim, porque nem prata eu sabia tocar. Aí fui botar de escanteio. Aí tentei vôlei, um desastre. Aí disse, não, eu vou fazer o quê, meu Deus, da minha vida aqui? Tanto esporte que eu não atendeu, tanto, era uma coisa assim, sabe? Aí eu disse, já sei, vou fazer natação, porque natação só depende de mim, né? Não é possível que vão me tirar da natação também, que eu não vou atrapalhar ninguém, vou fazer. Só que um detalhe, a natação era no Batistão, na piscina do Batistão. Isso. E eu não sabia nadar, né? Mas eu cismei que eu ia fazer natação. E a piscina é profissional, tem não sei quantos metros, 2 metros de profundidade. Aí meu pai, minha filha, agora uma coisa assim, eu sempre tive muito apoio deles, dos meus pais. Aí meu pai fazia, minha filha, você não sabe nadar, como é que você vai fazer? E o pré-requisito era saber nadar o mínimo para não se afogar, né? Aí eu, não, meu pai, mas eu vou conseguir, e a gente consegue. Aí meu pai foi no primeiro dia conversar com o professor Paraná, o nome dele. Aí, olha, vamos, pô. Aí ele disse, não, vou fazer o teste com ela para ver. Aí me deu umas pranchinhas de madeira. Era de madeira, né? Umas pranchinhas de madeira que você segurava, né? E tinha que bater os pés. Chegou no meio da piscina, afundou. Naquele meio da piscina, não conseguia nem sair direito do lugar, afundava, não sei o que. Meu pai, mas ela quer tanto, deixa ela fazer. Se ela engolir muita água, depois a gente vê, pronto. Aí eu fiquei. Mas eu ia de ônibus até o Batistão, né? Do Augusto Franco, só treinando. Peraí, abraçada é como? É assim. Não, é assado. Não, eu tenho que conseguir. E consegui nadar, né? E fiz natação a minha vida toda que eu fiquei no Ateneu, eu fiz natação. Nunca competi, porque eu nunca tive talento mesmo para esporte. Sempre gostei, mas nunca tive esse talento. Por isso que eu admiro tanto quem é esportista. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais mesmo a prática de esportes. Mas eu não tinha o talento para competição, mas fiz. Né? Fiz natação, consegui, graças a Deus, aprendi a nadar. Pelo menos não engulo mais água onde eu chego. E também participei do Grêmio Estudantil. Né? Assim, não era da diretoria, mas participava do Clodomir Silva. Quando a gente estava no Ateneu, ele foi reavivado, vamos dizer assim. Né? Ele estava desativado
E aí Iraci Mangueira, na época, também estudava lá com a gente, minha amiga. Ela tomou a frente para ser a presidente e tal, e a gente ajudou nessa retomada aí. Então, assim, eu sempre fui muito ativa nessas questões de correr atrás, de reivindicar, sempre fui muito estudiosa também. E sempre me dei muito bem com os professores. E era uma voz, né, dos alunos quando queriam alguma coisa. Ai, e aí bom. foi seguindo. Vamos ouvir um depoimento agora de uma pessoa falando sobre Catarina Feitosa. Ai, agora pronto. Agora pronto. Por favor, pode dar o play aí. Minha irmã, que eu a amo muito, e ela sempre foi essa pessoa maravilhosa, essa pessoa dedicada, carinhosa, amiga, uma pessoa que sempre está disposta a ajudar a todos, principalmente a família. E é isso que eu tenho para dizer de minha irmã, que ela sempre cuidou e até hoje cuida de todos, com todo amor e com todo carinho. Forte abraço, minha irmã, um beijo no coração, fica com Deus. Um beijo, coisa linda. Pois é, né? Ele reforçando tudo que Catarina, na verdade, disse, né? Que sempre foi muito família, de cuidar, de acolher, né? E Júnior, ele foi um bebê gigante, né? Ele nasceu com, Ave Maria, o menino era gigante, 4,3 kg. Não sei quantos centímetros, um menino era enorme, era o maior bebê do berçário, né? E eu tinha 7 anos só quando ele nasceu. E aí ele já era gigante e foi crescendo, mais gigante ainda era, né? E eu que carregava ele no colo, aí o pessoal dizia, como essa menina é tão magrinha, que eu era dessa grossura? Consegue carregar esse menino tão gordo, tão grande, né? Mas assim, meu irmão é muito especial na minha vida. Tem uma admiração muito grande, né? Ele, pela senhora. Nós estamos encerrando agora esse primeiro bloco, a gente ainda retorna. Nós iremos falar ainda sobre família, sobre carreira e sobre política. Hoje o ID conversando com a vice-prefeita de Aracaju, Catarina Feitosa. A gente retorna já. Estamos de volta com o ID Aracaju, que hoje está conversando com a vice-prefeita da cidade, Catarina Feitosa. Catarina, a gente gostaria de começar agora, né, essa retomada do nosso bate-papo, sabendo um pouco da vida de trabalhadora de Catarina. A gente soube que Catarina foi bancária, né? Como foi essa experiência? Foi sim, eu fui bancária durante 4 anos da minha vida. Foi uma experiência muito proveitosa. Eu acho que tudo na vida você leva lições. E ser bancária, para mim, construiu parte da minha personalidade, parte do que eu sou hoje. Eu aprendi a questão de organização, de ser organizada, de atender as pessoas, do atendimento ao público, porque eu era escriturária, né? Então eu era responsável por abertura de contas, por orientar o pessoal em dúvidas que o cliente tivesse dentro do banco, nas máquinas de autoatendimento. Então, assim, isso me ajudou muito no que eu fui. Hoje eu olho para trás e disse, meu Deus, tudo que eu passei na minha vida teve um propósito de verdade, né? A gente às vezes não acredita, mas depois a gente vai vendo, eu fui forjada para ser o que eu sou hoje, para estar onde eu estou hoje, né? Com todas as dificuldades que eu passei, com todas as coisas boas também que eu vivi, para ser a vice-prefeita de Aracaju, vamos dizer assim, né? Para estar aqui hoje. Então, o banco ele me ajudou muito. Então, eu tive excelentes gerentes, fiz excelentes amizades com clientes também. Então, essa relação, né, humana, esse saber trabalhar em equipe, porque foi meu primeiro emprego, foi no Bradesco. Catarina teve essa experiência lá no banco. Por que não decidiu seguir uma carreira assim, de fazer economia ou fazer administração e preferiu ir para o direito? Pois é, porque sempre foi assim, eu lá no início, né, eu queria ser médica, porque uma vez eu tive um sonho fazendo um parto, imagina, aí eu disse, não, isso é um sinal, né, eu tenho que ser obstetra. Só que a pessoa que não conseguia ver sangue, queria fazer medicina, aí eu disse, vou fazer medicina, então eu estudei muito para passar em medicina e fiquei como quinta excedente. Se fosse hoje, né, eu teria grandes chances, né, de
né? Mas naquela época só existia uma faculdade, né, que era a Universidade Federal, que fazia medicina, e eu fiquei na quinta excedência e, né, não existia chance de ser chamada e desisti. No outro ano eu já comecei, e todo mundo ficava dizendo: Catarina, como é que pode? Você não vai aguentar medicina não, você não aguenta ver sangue, você não gosta de doença, você tem medo de doença, você tem medo disso, tem medo daquilo. E aí eu fui analisando aquilo ali. E eu sempre tive um viés para o direito, né? Eu sempre gostei muito de defender as pessoas, de defender as causas. Essa questão social sempre falou muito forte dentro de mim. E aí eu disse: então, eu acho que é direito mesmo. Porque eu ficava naquela dúvida, né? Mas por conta do sonho, né? Eu vou ser obstetra. Foi o sonho que eu tive. Eu nunca sonhei julgando ninguém, nem prendendo ninguém. Eu sonhei fazendo um parto, então eu quero ser médica. E aí depois eu resolvi fazer direito no meu segundo vestibular. Foi quando eu passei na UNIT, né? E fui desenvolver minha carreira. E eu já era bancária, inclusive. Quando eu fui fazer direito, eu já era bancária. E quando foi que nasceu a vontade de Catarina em sair delegada, né? Em ser delegada? Muito sinceramente, Xanda, saiu da necessidade de passar no concurso público. Eu queria passar no concurso. Eu não queria advogar. A advocacia é a coisa mais linda do mundo. Mas para quem tem o dom realmente de advogar, né? Para quem gosta, para quem quer advogar. E eu não queria advogar. Então eu queria fazer um concurso. Aí eu lembro que uma vez eu com uma grande amiga minha, Carla Maria, a gente estava fazendo um curso de preparatório para concurso e a professora perguntou assim: coloquem aí na lista, vou passar uma lista, qual é a área que vocês querem, né, de concurso. Eu, Carla, como é que bota aí qualquer coisa que tenha contra-cheque? Eu não tenho uma ambição de ser nada, eu quero alguma coisa que seja, que eu tenha uma estabilidade. Eu sempre procurei muito, eu queria muito ter uma estabilidade. Acho que a maioria das pessoas, né, querem isso. E aí surgiu o concurso de delegada de polícia. Na época eu não queria fazer para delegada, de jeito nenhum. Meu marido foi a pessoa que me incentivou, que disse que eu fizesse. Aí eu, não, mas não dá certo esse negócio de polícia. Não é? Na época a gente não tinha referências de pessoas dentro da polícia, na sociedade, vamos dizer assim, nas universidades, nas faculdades. Você não fazia um estágio em delegacia de polícia, não existia isso para os estudantes. Então, os estágios que a gente fazia era no Tribunal de Justiça, era no Ministério Público, era na Defensoria. Então, a gente não tinha contato, como hoje, né? Graças a Deus, né, do meu concurso para cá, na polícia, a polícia se transformou. Por quê? Porque a gente foi profissionalizando cada vez mais a polícia. Hoje nós temos agentes, escrivães de polícia, o concurso é para nível superior, né? Depois do meu concurso nós já tivemos mais 2 concursos para delegados de polícia de carreira. Então isso tudo foi profissionalizando ainda mais a polícia e levando a polícia, a sociedade para dentro. Então hoje nós temos diversos colegas que dão aulas em universidade, nós temos estágios. Hoje é briga para ter, né, concorridíssimos estágios nas delegacias de polícia, dos estudantes de direito. Mas na minha época não existia isso. Uma delegacia de polícia para mim era um terreno inabitado, eu não conhecia mesmo, então eu não queria fazer o concurso. E meu marido, né, me incentivou: não, vamos fazer, faça, não foi esse que apareceu agora, faça o concurso, você vai conseguir. Eu digo: não, mas é porque eu não quero ser delegada, eu não quero entrar para a polícia, eu vou fazer o quê? Eu não sabia nem o que fazer, o que é que ia fazer dentro da delegacia. E aí ele me incentivou, eu fiz. E graças a Deus passei e já me apaixonei dentro da academia de polícia, já me apaixonei pela profissão. Agora me diz, graduada em Direito, foi ser delegada primeiro, depois veio a pós em Segurança Pública, uma coisa puxou a outra, ou já veio na hora que se apaixonou pelo que estava fazendo já? Me apaixonei, né, já na academia de polícia, já me apaixonei pela profissão. E graças a Deus fiz irmãos, né? Eu tenho irmãos dentro da polícia, eu não tenho só amigos, eu tenho irmãos. Tenho pessoas assim, delegados, agentes auxiliares, escrivães, pessoas da polícia militar, do corpo de bombeiro, da própria perícia. Então assim, eu tenho verdadeiros irmãos, né? Que eu amo mesmo, de verdade, que se transformaram numa família para mim. E sinto muita falta deles, inclusive. Aqui, né? Eu sinto muita falta do meu trabalho. E no decorrer quando eu fui chamada, né, para assumir, vieram todos os problemas iniciais, né, de uma profissão nova, né, de adaptação.
E depois teve a chance da gente fazer o curso, né, a pós-graduação em gestão pública, em segurança pública. Nós fizemos, graças a Deus, passamos, né, com louvor e fomos fazendo outros cursos, né, e aí foi, né, e é um caminho sem volta, né, é um caminho sem volta, é uma paixão que você começa a se especializar cada vez mais e se dedicar à sociedade. E esse trabalho de Catarina foi reconhecido, né, chegou a ocupar cargo de chefia dentro da polícia. Foi. Como foi essa experiência? Porque, assim, lidar com o público em geral como colega, né, é uma coisa. E passar a ser chefe, nem todo mundo enxerga, sabe dividir, né? Xanda, foi bem complicado, porque o meu primeiro cargo na polícia foi de coordenadora das delegacias do interior. Nessa época, nós tínhamos pouquíssimos delegados de carreira no interior do estado, porque nós só tínhamos tido um concurso, que eram 18 delegados de carreira, que aí doutor João Eloy, doutor Everton, doutora Georlise, todos fazem parte desse, doutor Jocélio, dessa fase. Depois veio o meu concurso. E no interior nós tínhamos muito poucos, então a gente tinha que lidar, eu lidava com uma equipe híbrida, vamos dizer assim, né? Tinham delegados de carreira e nós tínhamos os assessores, né? Os assessores que eram eles efetivamente cuidavam das delegacias, onde não existia o delegado, e existia muito conflito, né? Porque tem aquelas questões de classe, de um querendo defender o seu ponto de vista ali, e para que os meus colegas também me enxergassem como chefe deles. Então eu tive que ter, aí é onde eu digo a você que o banco, que o tempo que eu passei lidando com gente, me ajudou muito nesse sentido. Em saber encontrar esse ponto de equilíbrio para que os meus iguais, né, pudessem me enxergar como chefe. E aí construindo uma liderança que, graças a Deus, eu consegui ir construindo ao longo do tempo essa liderança através de muito trabalho, né, de muito esforço, muito trabalho, e de mostrar a eles que eu estava junto com eles, que eu era mais uma delegada junto com eles ali para o que der e vier. Então eu acho que essa receita deu certo. Uma experiência que guarda assim, ali com muito carinho dessa época lá, de ser chefia, de ser delegada. Uma experiência que foi assim exitosa. Tantas coisas, Xanda. Depois de que eu fui coordenadora do interior, eu fui coordenadora da capital também, eu fui corregedora geral da Polícia Civil durante muitos anos. Eu fui delegada geral por 4 anos e depois retornei, passei quase 4 novamente até sair, né, até me afastar para a função que eu ocupo hoje, né, essa aventura agora na política. Aventura missão. Não, né, essa missão na política, né? Essa missão não é uma aventura para mim, isso é uma coisa muito séria, né? Que eu lido com muita seriedade, mas naquele momento que eu resolvi aceitar, para mim era uma aventura, né? Eu disse, meu Deus, o que é que vai ser, né? O que é que vai acontecer? E muitos momentos de felicidade, né? Onde nós tivemos a oportunidade de homenagear pessoas que já se foram, inclusive que já desencarnaram. Fizemos um encontro no nosso segundo encontro do planejamento estratégico, inclusive foi uma festa muito bonita que nós fizemos, e que me marcou muito a gente poder homenagear o nosso perito, o Wendel, né, que acabou sendo vítima da Covid-19 logo depois. E é tão importante a gente homenagear isso, a gente vê a importância, né, a vida, como a vida é efêmera, como a vida passa. Se a gente deixasse para homenagear, não, vamos deixar para homenagear ano que vem, porque esse ano, não, ele é muito novo ainda na perícia, vamos deixar para o ano que vem. Não, mas a gente homenageou naquele ano, e ele morreu o ano passado, vítima da Covid. Se a gente não tivesse homenageado, né, seria, né, após a morte dele. E o Capitão Oliveira também, com a morte do Capitão Oliveira, que foi tragicamente, né, foi uma morte trágica, foi morto numa emboscada por bandidos. Foi uma tristeza muito grande, mas nós pudemos lavar nossa alma quando a polícia deu a resposta devida. Nós demos a resposta, nós conseguimos identificar os autores, aqueles que executaram, e todos os mandatos de prisão foram cumpridos na época. Então, assim, são momentos de emoção e de alegria, né? Então, a polícia tem muito isso. A gente sofre, a gente ri, a gente chora. E o mais importante é que todos esses fatos fazem com que a gente se una cada vez mais, dentro como equipe. Isso é bom. Vamos mais alguns depoimentos? Vamos.
Dessa vez vamos aqui de duas pessoas que tiveram oportunidade aí de trabalhar, né? Conheci a doutora Catarina na Delegacia Regional de Itabaiana, quando ela foi assumir aquela unidade policial. A partir daí nós passamos a trabalhar juntas. Trabalhei com a doutora Catarina quase 15 anos. A minha, ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, sempre me tratou muito bem, com carinho, com respeito, né? Nós sempre tivemos um bom diálogo, excelente diálogo, nós duas, né? Eu não tenho nada para falar de doutora Catarina, se não for tudo de melhor, de melhor. A minha saudade é imensa. Conheço a doutora Catarina Feitosa há 13 anos. Eu tenho 13 anos de polícia e por 10 anos eu tive como chefe Catarina Feitosa. E nesses 10 anos nós nutrimos uma amizade fraternal, uma admiração pela profissional, pela pessoa que Catarina é. E num ambiente em que a testosterona predomina, que é o ambiente da polícia, sem chauvinismo, mas é uma realidade. Eu tenho como exemplo, André Davi, eu tenho como exemplo de profissional e de pessoa, uma mulher. Essa mulher é Catarina Feitosa. É uma mulher que eu me espelho como pessoa, que eu me espelho como profissional. E essa amizade de 10 anos, ela mostrou para mim que é o sentido do amor fraternal, né? Aquele amor sem imposição genética. É um amor que se conquistou com o tempo, com o convívio. E eu tenho Catarina Feitosa não só como exemplo, mas como uma irmã. Catarina Feitosa é um exemplo para mim. Um beijo, amigona. Olha, é assim, né? Vocês escolheram pessoas assim, bem difíceis, né? Pra gente segurar a emoção. Porque Celinha eu conheci ela num momento bem difícil. Olha, fazer igual a Juliette, pode secar. Maquiagem tem que deixar escorrer, não pode secar, senão vai manchar. Celinha eu conheci num momento bem difícil da minha vida, onde eu já estava na capital. E aí, o secretário de segurança à época era Dr. Luiz Mendonça, ele me passou uma missão, né? Eu tive que voltar para o interior. E meu filho estava muito pequenininho, ele teve vários problemas com relação a isso, porque ele achava na cabecinha dele que a mãe ia embora e não voltava mais, porque eu ia e ficava em Itabaiana a semana quase toda, e quando eu voltava, ele estava dormindo já, né, durante a semana, e aí eu cuidava dele. E no outro dia eu deixava na escola e ia de volta para Itabaiana, porque missão dada é missão cumprida, né? Eu ia de volta para Itabaiana e ele, quando voltava da escola, não me via mais durante uns 3 dias seguidos. Então, na cabeça dele, ele achava assim: minha mãe me deixa na escola e some, então eu não quero mais ir para a escola. Então, o menino simplesmente disse que não ia mais para a escola, não queria mais para a escola de jeito nenhum. E parece besteira a gente contando hoje, né? Mas isso tudo aflige a gente que é mãe, né? Um menino com 3 aninhos, né? E aí você não sabia o que fazer, e aí gera vários outros problemas, né, de cunho pessoal, psicológico, e você tem que ir lidando com isso tudo, e ao mesmo tempo você tem uma delegacia, como uma delegacia regional de Itabaiana, para dar conta. E na época, Xanda, eu assumi Itabaiana no lugar de 3 colegas meus, eram 3 homens que tinham saído de lá, e eu assumi sozinha, né, só eu. E foi difícil, e mais uma vez eu tive o apoio do meu marido. Porque eu tinha que dormir lá, necessariamente eu não tinha que dormir, mas eu precisava dormir lá para dar conta de tudo que tinha que ser feito na delegacia, né? Era muita coisa. E eu ia dormir no hotel de Itabaiana e não tinha assim, a confiança de dormir sozinha lá no hotel, né? Por diversos motivos, né? Eu não tinha aquela confiança de dormir sozinha, e meu marido ia todos os dias que eu dormia em Itabaiana. Ele saía de Aracaju, ia para Itabaiana dormir lá comigo, e no outro dia voltava para trabalhar, né? E lá encontrei esse anjo, que foi Celinha. Celinha trabalhava lá e ela adorava trabalhar no interior.
Trabalhava lá e me ajudou muito, de todas as formas que você imaginar, ela me ajudou. Não só no trabalho, mas como sendo uma pessoa assim, que eu tinha ali como suporte para mim, entendeu? E ela é excelente escrivã, eu chamava minha rainha do ébano. É minha rainha do ébano. Lindona, ela me ajudou muito. E a gente levou Itabaiana. E de lá foi que eu assumi meu primeiro cargo na polícia, que foi de coordenadora do interior. Então passei no teste. E André Davi, né, é um irmão mesmo que a gente tem, hoje eu tenho, né, mais um irmão. Ele diz que é meu irmão mais novo, porque ele acha que é novinho, viu? Mas ele é novo. Quando ele fala da testosterona, eu digo ele que o diga, né, que deve ser cheio de testosterona ali. Mas André Davi, ele é realmente uma pessoa incrível. É um amigo leal, aquele que está sempre ali do lado da gente. E esse reconhecimento dele, para mim, é muito importante. Saber que uma pessoa como André, ele me tem como referência, emociona, né? É muito emocionante a gente saber disso. Mas é isso, não fala muito não. A gente está terminando esse bloco, mas ainda tem um pouquinho mais, né? O ID Aracaju retorna já já. No próximo bloco a gente vai procurar saber um pouco mais sobre família e carreira política de Catarina Feitosa. Até já! Estamos de volta com o ID Aracaju, que nesta edição está conversando com a vice-prefeita de Aracaju, Catarina Feitosa. Catarina, você começou a contar um pouco, assim, né, da família que você construiu, né? Você é casada com José Osmundo, mãe de José Vinícius, né? Essas dificuldades de conciliar uma carreira de delegada, que não é fácil, né, mulher, né, e família. Sempre contou assim com o apoio do marido, você já disse um pouquinho pra gente no outro bloco. E o filho, como foi que você conseguiu vencer esses obstáculos que ele encarava de não ter a mãe por perto? É muito complicado, né? Toda mulher acho que passa por isso. E a mulher que é mãe, você é mãe, né, Xanda? Você bem sabe como é que a gente se desdobra para que os nossos filhos, né, que eles tenham a nossa atenção. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né, da minha vida com ele, dessa construção, né, porque eu tenho uma Catarina antes e uma Catarina depois de José Vinícius, é que vale muito mais a qualidade do tempo que você dedica àquela pessoa do que o tempo integral. Que muitas vezes você não está nem se dedicando. Você está em casa, mas você não está nem olhando seu filho, ele está trancado no quarto, você não está sabendo o que é que passa na vida dele. E isso eu tenho muito tranquilo na minha consciência, porque o tempo que eu tinha para ele era dele. Então eu chegava à noite do trabalho, né, e eu ia brincar com ele, sentar no chão para montar quebra-cabeça, né, para contar história. Quando eu podia e não tinha jeito, eu disse, não, você vai comigo, mamãe vai ter que ficar de plantão, você vai ficar comigo na delegacia. Ele ficava comigo, eu sei que, né, não é muito recomendado, mas ele ficava ali sentado, né, e ali ele ia jogando, a gente ia conversando, eu ia contando historinha para ele. E no interior, muitas vezes, eu levei ele para os meus plantões, porque eu tinha casa, né, onde eu ficava, em Frei Paulo, por exemplo, eu tinha uma casa alugada em Frei Paulo. E nos finais de semana, meu filho era muito pequeno quando eu fui para Frei Paulo, ele tinha 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Então eu não tinha, como eu vou passar o final de semana todo longe do meu filho? Então tinha uma casa alugada lá, ia meu marido, meus pais também, muitas vezes foram para lá, a gente fazia almoço na casa. Aí ia todo mundo, eu ficava na delegacia trabalhando, mas tinha o suporte em casa, tinha minha família ali me esperando. Então acabava sendo uma grande diversão, né? Para mim também, eu trabalhava, mas trabalhava feliz com o meu filho perto de mim. Mas não é fácil não. Eu acho que essa é uma dificuldade que toda mulher que trabalha, que é mãe, tem, né? É por isso que a gente se preocupa tanto hoje, sabe, Xanda? Com essa questão da mulher, né? De você poder dar suporte a essa mulher enquanto município, enquanto gestão municipal, dar um suporte para que essa mulher possa sair de casa para trabalhar tranquila. Porque eu, por exemplo, eu tinha condições de pagar uma babá, eu tinha condições de pagar uma pessoa para ficar com meu filho. E quantas mulheres não têm essa condição? Como é que faz? Sabe que você está no meio de uma blitz? Quantas blitz, meu Deus, eu já fiz? Lá entre Frei Paulo e Carira,
né, no meio da BR, e aí de noite, tudo escuro. Aí eu dizia, não, peraí, deixa eu ligar para saber como é que tá Vinícius. Aí ligava. Fulana, cadê Vinícius? Tá aqui, os policiais escutando, né? Tudo lá. Fez cocô, fez, foi duro ou mole. Como é que tá? Assou o nariz, tá escorrendo, o catarro tá verde, tá não sei o quê, porque você já dali, você já passa uma medicação, já sabe. Então, são coisas de mãe. Isso não me impedia de trabalhar, não me impedia de ir pra rua, de fazer blitz, de estar ali. Mas eu era mãe, eu sou mãe. Antes de ser profissional, eu sou mãe, né? Eu escolhi ser mãe. Então, a nossa grande preocupação hoje é essa, é dar suporte a essas mulheres, é encontrar caminhos, mecanismos de dar suporte a essas mulheres para que elas possam ser mães também, entendeu? E ser feliz, né? A gente tem que ser feliz, né? E como mãe, como profissional, como mulher. E a gente só é feliz se a gente encontrar esse equilíbrio. Sair para trabalhar, mas com tranquilidade, saber que o filho vai estar bem. Está guardado, está bem, está em boas condições, está sendo assistido, entendeu? E hoje, Vinícius está com quantos anos? Completou 21 anos, o meu bebê. Meu bebê hoje está com 21 anos, ele não gosta não que eu chame de bebê não. 21 anos, um homem lindo, maravilhoso, né? Assim, ele é até mais bonito, ele é lindo, né? Toda mulher, né? Quem gaba a sapa é o sapo, né? E quem gaba o sapo é a sapa. Mas assim, eu acho meu filho lindo. E mais lindo ainda por dentro, entendeu? Ele é um menino muito... Quem conhece ele, parece coisa de mãe falando, mas quem conhece, quem convive com José Vinícius sabe. Como ele é simples, como ele é, assim... E a relação com a mãe? É ótima. É ótima. Eu digo a ele que eu não sou amiga dele não, porque amigo, eu estou no patamar acima, né? Mãe e pai, eu não quero, eu quero que você me respeite, porque eu sou mais do que sua amiga, né? Eu estou no patamar acima. E mãe, eu tenho minha mãe como uma referência na minha vida, e eu tenho certeza que eu sou uma referência na vida dele. Isso é muito importante, né? Quando resolveu entrar para a política, teve o apoio também do marido, assim como teve nas inúmeras situações como delegada? Tive. José, né, sempre me apoiou em tudo, né? Eu disse a vocês aqui já, para entrar na polícia, se não fosse ele... Eu inventei tanta desculpa para não fazer o concurso. Até dizer que a academia de polícia em Belo Horizonte, porque a dos 18, né, foi de Belo Horizonte. Aqui não tinha academia de polícia na época. Como é que eu vou com esse menino? Meu filho tinha 1 mês de nascido, quando eu entrei na academia de polícia. Quando eu fiz o concurso, meu filho tinha 1 mês. Menino, só tem 1 mês, e José, não, eu vou com você para Belo Horizonte, eu levo ele. Tudo que eu dizia, José dizia, dava uma solução. E na política foi a mesma coisa. Tudo que eu botava em empecilho, ele dava uma solução. Tudo que eu dizia, não dá certo por isso. Ele, não, mas tem isso, isso e isso, não dá. Aí ele, Catarina, eu vou dizer a você só uma coisa, eu vou dizer o que eu disse a você na época da polícia. Aí ele me convenceu de vez. Ele disse, quando eu dizia que não queria entrar, que a polícia não era um ambiente bom, que... eu não ia saber lidar com aquilo, né, com aquelas coisas, porque eu só via a polícia de um lado, né, de uma perspectiva. E ele me disse, mas se pessoas como você, pessoas que, né, não é que eu seja perfeita não, que eu estou longe da perfeição, mas que tem boas intenções, que procura, né, se melhorar, que procura o bem do próximo, não entrarem na polícia. Como é que a polícia vai evoluir, vai melhorar? Então, hoje eu vejo quantas pessoas maravilhosas entraram na polícia. Quantas? Né? Se eu listar aqui, eu não posso nem listar, mas eu vou dar assim, exemplos. Só um exemplo só, que aí eu acho que todo mundo vai se sentir abraçado por isso. João Eloy, por exemplo. João Eloy de Menezes, né? Se ele não tivesse, ele também não gostava de polícia, não. Ele me confessou uma vez, na época, quando ele, para entrar na polícia, ele nunca imaginou que fosse ser policial. Né? E ele entrou, e veja como ele transformou a polícia, né? E como ele é referência para todos nós hoje na polícia. Então, o doutor João é uma referência assim, na minha vida profissional. E aí meu marido disse isso, veja aí, se vocês não tivessem entrado, João Eloy, depois, eu vim numa turma depois, né? Você e tantos outros que entraram, tantas meninas aí, minhas amigas, meus amigos, André Davi, Viviane, Nalili, Rosana, tantos jovens mais velhos entraram na polícia. Como é que seria? Né? A polícia estaria do mesmo jeito, não teria evoluído. E na política a mesma coisa. Não é que eu entrando na política, eu vá mudar, nem vá evoluir, nem que a política precise...
Não, mas as pessoas precisam enxergar, ter segurança de enxergar alguém igual a elas, que pensa igual, que quer também, que podem sonhar. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter esperança, né? Que o Brasil tem solução, que é um país lindo, que tem um futuro, e que nós temos que botar pessoas novas, com pensamentos diferentes, pensamentos novos, ligados à experiência dos mais antigos, porque os mais antigos são importantíssimos também. Aqueles que vieram antes de mim, aqueles que estão comigo, aqueles que vão vir depois, todos nós vamos fazer parte dessa construção, né? Então meu marido disse isso: se você não entrar, como é que vai ser? Vai ficar toda a vida toda, as pessoas que têm boas intenções vão dizer, não quero me meter ali não, aquilo ali. E hoje, depois que eu entrei, eu vejo como as coisas são diferentes, entendeu? Do que eu imaginava que eram. Né? A perspectiva é muito boa, a gente tem uma perspectiva muito diferente quando a gente está fora. Então hoje eu vejo que realmente existem pessoas maravilhosas dentro da política e que querem realmente transformar e fazer melhor. A gente vai se aprofundar já nesse assunto. Vamos ouvir o último depoimento. Ai. Se ele não falasse... Conheci Catarina na casa de minha mãe. E fazendo um cursinho na Rua de Arauá, pretendendo entrar na faculdade. Fez o vestibular, passou, se formou em Direito. E assim que se formou, eu disse: Catarina, faça um concurso público que é melhor. Apareceu o concurso de juiz, promotor e de delegado. O delegado ela não queria de jeito nenhum. Ele disse que a academia de polícia ia ser em Belo Horizonte, colocou-me em um obstáculo. Mas mesmo assim fez, sem querer fazer, fez, grávida de Vinícius. Passou no concurso, foi trabalhar em Frei Paulo, se destacou muito bem, foi para a Capela, se destacou melhor ainda, e foi promovida à primeira classe e veio para a capital. E pediram a ela para poder escolher uma delegacia. Eu aconselhei ela a ir para a delegacia de Santa Maria, na qual ela passou 90 dias sem homicídio. É uma pessoa maravilhosa e ela só está bem quando todos ao redor dela estão bem. Por isso que eu a amo muito. Eita, José. Olha, mas é isso mesmo. Ele sempre foi assim, esse companheiro maravilhoso, né? Desde o início. Não é perfeito não, viu? Também não é santo não. Eu não tenho nenhum santo. Nenhum deles, viu? É santo, mas... mas dá pra conviver, Mas né? é maravilhoso, meu marido. De brincadeiras à parte, ele é um maridão. Uma pessoa assim que tá sempre ao meu lado. Não tem aquela história na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Então nós já passamos por tudo. Nós já passamos por momentos difíceis, né? Nós já passamos por crises assim difíceis também de serem superadas. Mas superamos tudo, porque existe o mais importante, que é o amor e o respeito, né? Eu acho que sem amor e sem respeito a gente não leva nenhum tipo de relação adiante. E nós temos isso, graças a Deus. Então nós conseguimos construir a nossa família com esse alicerce. Né? Respeito, amor, admiração. Então eu admiro ele enquanto homem, enquanto profissional, ele me admira também. E é isso, eu desejo muito assim que as pessoas, que as mulheres encontrassem, que nós mulheres, né, pudéssemos todas encontrar esse ponto de equilíbrio, de sermos felizes, ou com companheiro ou sem companheiro, mas que a gente consiga, né, que as mulheres consigam isso, esse olhar de respeito da pessoa que está ao lado dela, que eu acho que é muito importante isso para a nossa vida. Vamos revelar um pouquinho mais sobre Catarina na política, para quem está acompanhando a gente em casa. Quando foi que surgiu essa vontade de Catarina de participar da política ativamente? Veja, é engraçado, hoje quando eu olho, né, vejo algumas coisas assim que aconteceram na minha vida, eu percebo que tudo que foi acontecendo na minha vida ao longo dos anos foi me talhando para esse momento, para que eu entrasse na política, só que eu não percebia isso. Como muitas coisas, né, que acontecem na nossa vida, a gente às vezes não entende o porquê eu estou sofrendo isso, o porquê eu estou passando por aquilo, o porquê que Deus me colocou como delegada geral, o porquê que eu tive que assumir a corregedoria, porquê. E aí você vai analisando depois que esse quebra-cabeça é formado, você entende muita coisa. Eu nunca tive pretensões políticas, eu digo isso sempre, nunca. Mas hoje eu vejo que eu já fazia política antes. Né, que política é a arte de transformar, onde quer que você esteja, é a arte do diálogo, é a arte da transformação social, é a arte de você conseguir
fazer mudanças onde você está naquele momento. Então, eu passei quase 8 anos como delegada geral fazendo isso, fazendo política ali dentro, né? Mudando, levando a Polícia Civil sempre um degrauzinho mais adiante, mais à frente, conversando com as pessoas, dialogando, resolvendo problemas, tentando entrar em consensos para que a gente pudesse crescer dentro da polícia. E isso que eu não via como política, as pessoas que estavam fora estavam detectando e vendo esse potencial em mim, né? E eu não enxergava aquilo como política. E quando eu fui convidada, né, a entrar, vim para o PSD, a participar do pleito eleitoral junto a Edivaldo, eu tomei aquele susto, né? Eu não acreditava, não é minha praia, e veio todo aquele dilema, e veio meu marido, e o próprio doutor João Eloy de Menezes também me ajudou muito nesse sentido, eram os dois, os outros amigos, não, você tem que ir, vamos, a gente precisa de pessoas como você. E eu resolvi aceitar, porque eu entendi aquilo. Lembra lá atrás, quando eu falei do sonho que eu tive, que eu estava... eu era obstetra, né, e estava fazendo um parto. Quem sabe se não era ali, não era para eu ser médica, ali era o parto que eu ia fazer, justamente esse parto da política, né, de conseguir fazer e trazer algo novo para as pessoas. E é isso que eu venho buscando, né, aqui na política, nessa construção. Aprendendo muito com todos aqueles que fazem política já há muitos anos. Eu venho aprendendo, né, os caminhos, ouvindo muito, dialogando muito e querendo, sim, deixar uma marca, que é a marca do social, é a marca da inclusão, é a marca do empoderamento feminino, é fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. As oportunidades que eu tive na minha vida, de ter um companheiro dedicado que estava ali ao meu lado, de ter uma família, um filho, meu pai, minha mãe, minha infância, né, que foi tão feliz. Eu quero levar isso para as pessoas que não têm as mesmas condições. Então, é assim que eu me vejo hoje na política. Eu me vejo como um meio, e não como um fim, né? Como um meio de conseguir realizar, trazer a paz social, trazer uma evolução para essas pessoas que tanto precisam. Como Catarina analisa hoje a participação da mulher na política? Nossa participação é muito importante, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Né? Nós ainda sentimos muito que a mulher, assim como eu, tive tantas dúvidas, tive tanta preocupação de entrar na política, eu vejo como as mulheres elas são resistentes a isso, porque nós temos que vencer muitas barreiras para entrar na política. Né? Na nossa vida inteira a gente tem que estar pulando sempre obstáculos, né, para poder conseguir vencer. E a política é muito difícil para a mulher, muito mesmo. Mas nós precisamos encarar isso de frente, nós precisamos de vocês, meninas. Precisamos que as meninas se juntem, né? Que nós possamos entrar de cabeça mesmo na política. Precisamos dessa representatividade, porque só pode lutar e só sabe lutar de verdade por coisas ligadas ao feminino aquelas que sentem na pele. Só quem sente isso na pele somos nós mulheres. Então nós precisamos de vocês na política. Então conte para a gente aqui, né, do ID Aracaju, e também para quem está acompanhando a gente em casa, como está sendo essa experiência de ser vice-prefeita da capital sergipana, de uma capital, né? Graças a Deus, né, eu vou dizer, eu não me arrependo de forma alguma, porque é muito chato, né, você entrar num caminho e depois se arrepender. Por quê, né, para que eu me meti nisso? Eu estou muito feliz como vice-prefeita, muito mesmo. Me surpreendeu, inclusive. Eu estou muito surpreendida com tudo que eu encontrei, com a receptividade das pessoas ao meu trabalho. Eu tenho, o universo está realmente conspirando a favor da gente, né, desse trabalho bonito que a gente vem desenvolvendo aqui no município de Aracaju, junto a Edivaldo como nosso líder, né, liderando aí a gestão municipal. E eu tenho certeza que nós ainda traremos muita felicidade e seremos muito felizes juntos. E no futuro, Catarina pretende disputar outros cargos políticos? Aí, Xanda, o futuro a Deus pertence. Assim como eu nem imaginava que ia ser vice-prefeita de Aracaju, né, eu ainda não penso e ainda não sei qual será esse futuro. Eu sei, sim, que eu tenho 4 anos pela frente, né, 3 anos e meio, porque já tem 6 meses,
Nós já temos 6 meses de vice-prefeita, então nós temos aí esse mandato todo pela frente como vice-prefeita de Aracaju. Então isso eu sei que eu devo isso às pessoas, aos aracajuanos, às aracajuanas, eu devo a prestação do meu trabalho a elas, e é isso que eu penso agora. Mais tarde, quando findar essa etapa da minha vida, né, esses 4 anos, aí a gente vai parar, vai analisar e vai pensar o que é que vai ser feito. Se Catarina continua na política, né, quais serão os novos passos a serem dados. Isso só o futuro é que vai dizer. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, qual a mensagem Catarina Feitosa deixa para a população de Aracaju? Eu gostaria muito nesse momento aqui, Xanda, de agradecer a todos de Aracaju pela confiança que tiveram no meu nome, no nome de Edivaldo e no meu nome. Né? Eu era uma pessoa desconhecida dentro da política e vocês confiaram em mim. Por isso é que eu me dedico de corpo e alma ao trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no município de Aracaju. Então todas as nossas pautas, elas estão sendo defendidas com unhas e dentes. Nós precisamos, e eu preciso, né, enquanto pessoa, demonstrar que nós somos responsáveis. Eu sou responsável por Aracaju, pela gestão do município e de levar para cada um de vocês uma gestão de qualidade. Nós queremos transformar Aracaju, né, numa cidade cada vez mais inclusiva, cada vez mais verde, cada vez mais sustentável, que tem um olhar cada vez maior para aqueles que mais precisam. Eu gostaria de agradecer, né, ter recebido hoje aqui para esse bate-papo, né, em nome de todos aqui da TV Câmara, da equipe da TV Câmara, agradecer pelo bate-papo mesmo, por nos ter nos recebido e contar um pouco da sua história. Eu que agradeço, Xanda, a vocês, essa oportunidade, né, essa emoção, essa tarde foi muito emocionante para mim, e a todos da equipe da TV Câmara, agradeço também ao nosso presidente da Câmara, né, o vereador Nitinho. Muito obrigada mesmo por essa homenagem, porque vocês acabaram me prestando uma homenagem com essa filmagem, né, com esse programa. Muito obrigada mesmo. Okay. O ID Aracaju chegou ao fim de mais uma edição. A gente retorna numa próxima com uma outra entrevista, uma outra história de vida. Até lá!